Olá, você que acompanha o canal do professor Jeová Canhete, o Educar Enem, o curso da história. Claro, então estamos de volta todas as terças e quintas-feiras, conforme combinamos. Apresentaremos aí algumas abordagens sobre Brasil, Europa, América Latina, mundo de um modo geral. Antes de mais nada, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, claro, porque nosso objetivo é atingir o maior número possível, né, de pessoas, para que de fato o nosso conhecimento e a nossa visão de tudo que está acontecendo possa ser mesmo compartilhada pelo maior número de pessoas, não é isso? Vivemos um momento muito delicado na história do Brasil e do mundo, em que as fake news tomaram conta de tudo e de todos, de maneira que a informação precisa vencer a desinformação. Eis aí o propósito desse canal, né? Que nós tenhamos discernimento, senso crítico, que saibamos avaliar os eventos que nos cercam a partir de uma ótica muito mais, eu diria, científica, né? Chega de achismo, chega de olavismo, chega de tantos outros ismos aí que estão fora do conhecimento acadêmico, que estão fora dos livros, que estão fora da razão, né? Então, eis aí o propósito do nosso canal, ok? Então, faça isso, compartilhe, passe adiante, para que nós possamos aí atingir o maior público possível, ok? Visite lá os nossos cursos no hotmart.com. A descrição está abaixo do vídeo, se você quiser adquirir os nossos cursos, toda a história geral, história do Brasil, história da América, história de Goiás, está tudo gravado lá e você, né, poderá aprofundar um pouco mais nesse seu saber histórico, ok? Muito bom estar com vocês de novo. Então nós vamos aqui, conforme combinamos no nosso último encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre a América Latina. Então, olha só, a América Latina, ela tem uma história que, desde o seu passado mais remoto, eu diria, desde o seu passado pré-colonial, ela tem uma história baseada na relação com o conquistador, né? Quer dizer, você pega aí uma América, um novo mundo, onde grandes civilizações se desenvolveram aqui, né? Milenares civilizações, claro, incas, astecas, maias. E no Brasil também, né? Nós temos aí milhares de nações indígenas que se estabeleceram por aqui muito antes da chegada do colonizador, né? Nações indígenas que, muito embora em estágios primitivos comparados a incas e astecas, mas com grandes contribuições, o europeu não teria conseguido vencer, né, a hostilidade dessa natureza brasileira, das florestas brasileiras, né, da mata brasileira, se não fosse o conhecimento do índio. Índios que vêm sendo sistematicamente exterminados de lá para cá. Claro, isso não mudou. Estima-se que com a chegada do europeu havia no Brasil entre 1.000 e 1.200 nações indígenas e mais ou menos entre 5 e 10 milhões de índios que habitavam o nosso território. Pensa nesse número, entre 5 e 10 milhões. Esses dados estão na obra O Povo Brasileiro, né, de Darcy Ribeiro. Então, e de lá para cá nós temos um processo de massacre, de escravização, de tomada da terra desse índio, de aculturação, de catequização, de genocídio em todas as esferas que você puder imaginar. Claro, hoje nós temos aí índios em reserva no número de 400 mil, 500 mil índios no máximo, vivendo em reservas que, apesar de garantidas pela Constituição de 1988, que estabeleceu a demarcação das reservas indígenas, vêm sendo sistematicamente desrespeitadas, atropeladas. Tivemos massacres de Yanomamis na década de 90, temos massacres cotidianos de Guarani Kaiowás no Mato Grosso, o avanço da fronteira agrícola, o avanço dos madeireiros, dos poceiros, dos mineradores. Enfim, então, a história indígena brasileira e indígena latino-americana
ela passa por isso há 500 anos. Esse raciocínio vale para o México, esse raciocínio vale para a Bolívia, esse raciocínio vale para o Peru, né? Então, infelizmente, é uma história muito marcada por esses elementos, né? Do avanço do conquistador, da destruição dos povos nativos, da ocupação, do atropelo, né? Hoje ainda você tem, por exemplo, com essas populações que nós consideramos vulneráveis, né? Índios, negros, né? O negro brasileiro, herança do escravo, uma população muito vulnerável ainda hoje, segundo dados do mapa da violência divulgado recentemente. Claro, 72% de todos os assassinatos que acontecem no Brasil estão entre jovens da periferia, jovens negros da periferia, né? Então, tanto as comunidades indígenas quanto, né, os negros, os jovens negros herdeiros, né, de Zumbi, de Palmares, continuam sendo massacrados sistematicamente. Então, essa é a história da América Latina, de um povo sofrido, de um povo oprimido, de um povo que teve a sua riqueza usurpada, de um povo que tem o seu patrimônio usurpado. E aí você me pergunta, por que, né, no nosso assunto que é atualidades, no nosso assunto que é América Latina, você começa com a introdução histórica como essa, para que você perceba que de lá para cá pouco mudou. A América Latina continua sendo alvo de interesses os mais diversificados, de grupos, né, de grandes grupos econômicos interessados em nossa fauna, em nossa flora, em nosso petróleo, em nosso urânio, em nosso diamante, em nosso ouro, em nossas águas, em nossos rios, e em nome disso, em nome dessa riqueza, esse capital avança sem pudor, ele avança sem critério, ele avança sem nenhum escrúpulo, né? Às vezes eu ouço determinadas coisas de determinadas pessoas, enfim, enaltecendo esse tipo de capitalismo e dizendo que não, que o capitalismo só está fazendo o papel dele, que o capitalista só está fazendo o papel dele e tal. Não vejo dessa forma, absolutamente, né? Esse capital inescrupuloso, que avança, que destrói, que dilapida, que sangra a riqueza do continente para fora, fazendo aqui uma alusão a uma das obras mais importantes, muito embora já ultrapassada, mas muito importante para o entendimento dos nossos estudos, a obra do escritor uruguaio Eduardo Galeano, As Veias Abertas na América Latina. Então, reproduzindo esse passado histórico. Foi assim com o nosso ouro, foi assim com o nosso diamante, foi assim com os nossos índios, foi assim com a máquina de moer gente, que foi o projeto do engenho da cana-de-açúcar. Mais do que moer cana, nós estamos falando de moer gente. Estima-se que mais de 12 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil e essas pessoas eram moídas em nome do lucro, em nome do capital. Então, isso não mudou, né? Nós temos hoje uma das maiores massas carcerárias do planeta Terra e grande parte desses indivíduos são negros, são pobres, são analfabetos, necessariamente essas três coisas. Nós tivemos no ano de 2017, esses dados foram divulgados essa semana, 65 mil assassinatos no Brasil. Imagine isso, 65 mil assassinatos no Brasil. Isso é uma guerra. Isso é uma guerra não declarada. Na verdade, ela é uma guerra declarada contra as comunidades pobres, contra as comunidades negras. Desses 65 mil homicídios que nós tivemos no Brasil em 2017, mais de 70% foram contra negros de periferia, jovens entre 15 e 19 anos. Ou seja, então perceba que continua a ser uma máquina de moer gente. Então essa é a história da América Latina. Vale para o Brasil, vale para todos os outros países da América Latina. E aí o que nós temos na realidade? Nós temos essas idas e vindas na América Latina. De tempos em tempos surge, né, em todos os países latino-americanos, surgirá um líder, tá? Alguns mais nacionalistas do que outros, alguns mais militaristas do que outros, mas sempre tem uma liderança, né? Na história do Brasil não é diferente. E o nosso futuro, para bem ou para mal, acaba dependendo muito do perfil desse líder. Isso é uma coisa extremamente vulnerável. Imagina você ter uma nação inteira, imagina você ter o futuro de 200 milhões de brasileiros,
né, atualmente. Imagina você ter tudo isso nas mãos e nas decisões de um governante. De um governante que, né, muito recentemente, vem sendo escolhido pelo voto direto, pelo voto democrático, mas que no exercício do seu poder, invariavelmente, e isso vale para quase todos os países da América Latina, eu diria para todos eles, toma decisões que não são levadas, ou não são tomadas, melhor dizendo, pensando, por exemplo, no bem-estar social, né? Pensando nessas populações vulneráveis, pensando na condição do pobre, pensando na condição da dona de casa. Não, esses governantes latino-americanos, muitos deles tiranos, muitos deles ridículos, tomam decisões pautadas nos interesses do mercado. E aí nós voltamos àquele ciclo, né, aquele ciclo amaldiçoado, né, por assim dizer, de continuar a ter a nossa economia, nosso povo, nossa gente, nossas riquezas sendo pautadas por interesses que não são os nossos. Perceba aí nos esquemas de corrupção que envolveram o governo Lula, que envolveram o governo Dilma, que envolveram o governo Temer e com certeza envolverá o governo Bolsonaro. Não é nenhuma previsão, não. Essa é a regra. Se ele passar os 4 anos isento aí, eu gravarei um vídeo, me cobrem, tratando-o como uma exceção. Mas provavelmente não acontecerá. Então você tem governos, né, que usam da república, o que seria uma coisa pública, o significado da palavra república, para atender interesses da JBS, para atender interesses da Odebrecht, para atender interesses da Vale do Rio Doce, para atender interesses do Itaú, do Bradesco, de quem quer que seja. Ou você acha mesmo que esses grandes projetos aí, que ganham os jornais e os telejornais e as mídias sociais todos os dias, como reformistas, projetos como a reforma da Previdência, né? Você realmente acredita, você não precisa ser uma pessoa letrada para isso, você realmente acredita, né, que todo esse lobby em cima do governo, pela aprovação da reforma da Previdência, realmente você acredita que isso tudo está sendo feito pensando no futuro das próximas gerações, como tem sido dito pelo governo atual e pelo anterior? Você realmente acredita nisso? Claro que não, né? Outro dia eu estava lendo uma matéria na revista Exame, agora recentemente, o presidente do Bradesco está cobrando dos parlamentares a aprovação da reforma da Previdência. E a minha pergunta inevitável é: o que é que o presidente do Bradesco ganhará com a reforma da Previdência? Eu já tenho a resposta. Eu já tenho a resposta. É óbvio que o Bradesco, o Santander, o Itaú e os grupos financistas têm todo interesse na reforma da Previdência. Porque na reforma proposta pelo atual governo, para a Previdência, para os planos de aposentadoria, vai se tornar inviável, eu diria praticamente impossível a um trabalhador se aposentar através do Estado. Mesmo tendo ele contribuído 10, 20, 30 anos, aposentar, né, pela seguridade social que o Estado deveria garantir a ele. Então, para onde ele vai correr? Ele vai correr para os fundos de previdência privada. E eu não estou inventando a roda, né? Eu acompanho essas análises econômicas, até porque faz parte da minha formação, e no primeiro trimestre desse ano, né, os fundos mais lucrativos, aqueles que deram melhor retorno em termos de investimento, foram fundos atrelados à previdência privada. É claro, tá na cara, tá na capa da revista, plagiando aqui o Engenheiros do Havaí. Então veja, continuamos no mesmo circuito, entra governo, sai governo. Eu sei que para muitos, né, esse tipo de argumento não agrada, porque ele apostou suas fichas num governo que vendeu a ele a ideia de Brasil acima de tudo e de Deus acima de todos. Mas não é disso que se trata. Isso foi slogan de campanha, né? O Jânio Quadros tinha um slogan da vassourinha, o Collor tinha um slogan de caçador de Marajá, o Vargas tinha slogan de pai dos pobres, cada um cria o seu slogan, mas é só slogan. Você achar que isso efetivamente vai ser a pauta do governante, você me desculpa de falar, é muita ingenuidade, é muita ingenuidade. E por que é ingenuidade? Claro, porque a história da América Latina não tem sido assim.
Nós estamos falando de uma história em que a exploração, a conquista, o atropelo tem sido a regra. Vejam vocês, por exemplo, os recentes acontecimentos, primeiro na barragem do Fundão, né, lá no Rio Doce, e agora em Brumadinho. Isso é um absurdo. E você tem uma cidade agora, em Minas Gerais, claro, que a cidade já está de sobreaviso para uma próxima barragem que vai romper. E você fala, o que está por trás disso? O que está por trás disso é o acúmulo do capital. É o lucro a qualquer preço. Você imagina quanto tempo vai levar para o Rio Doce voltar a ser um Rio Doce? Se é que em algum momento o Rio Doce vai voltar a ser Rio Doce. Imagina as famílias que têm lá os seus entes queridos soterrados pela lama de Brumadinho, né? Da barragem de Brumadinho. Né? Qual é o custo disso? E eu estou falando apenas da Vale. Você cansa de acompanhar, por exemplo, vazamentos de petróleo, como que aconteceu alguns anos atrás no Golfo do México, uma coisa espantosa da empresa britânica British Petroleum, uma coisa espantosa, um impacto ambiental assim impagável, incalculável. O capital não tem essa pessoalidade. Então é uma ingenuidade você crer que um governo que é pautado pelos grandes grupos econômicos, um governo que tem uma agenda, né, governamental praticamente moldada pelos interesses dos grandes grupos, é ingênuo você crer que esse governo vai dar o devido amparo às populações mais pobres. Né? Isso não vai acontecer. Na Argentina, nós tivemos em 2016 a eleição do atual governo argentino, Maurício Macri. Né? E o Macri ele é uma inflexão ao governo Cristina Kirchner. A Kirchner era um governo à esquerda, assim como o PT era aqui, e lá como aqui, a esquerda veio abaixo, né? E o Macri se apresentou como um governo conservador, mais à direita, mais ligado ao sistema financeiro, mais de ajustes econômicos e tal, claro, e propôs, inclusive se comprometeu a uma agenda neoliberal, né, uma retomada da agenda neoliberal, tal como o Temer fez aqui, Bolsonaro vem batendo nessa tecla, né, e contraindo novos empréstimos junto ao FMI, enfim, cortando gastos, o que eles chamam de gastos, eu chamo de, né, serviços essenciais garantidos pela Constituição. Eles chamam educação de gasto, eles chamam moradia de gasto, eles chamam saúde de gasto. Isso não é gasto, isso é investimento. Não tem como um país se desenvolver sem saúde, moradia ou educação. Vide o que está acontecendo no Brasil, nas manifestações que nós tivemos aqui semana passada, nos cortes feitos pelo atual governo às universidades. Isso não é gasto. Né? Ontem eu estava assistindo a um programa de TV, e esse programa falava sobre isso, né? A precariedade de instituições tão importantes como as universidades federais, que são responsáveis praticamente por quase toda a produção científica do país. E aí mostrando projetos de projetos ambientais, projetos de saúde pública, projetos de cura de câncer, projeto de isolamento do vírus, do Zika vírus, e só para citar alguns, projeto de energia limpa e tal. Então, e o governo entende isso como gasto. Então, voltemos à Argentina. O vídeo se estendeu, mas que bom, porque nós teremos, né, semanas e semanas para falar, é bom que não esgota. O Macri assumiu na Argentina com essa proposta, né, de reverter aquela ideia à esquerda. E eu não estou propondo um governo de esquerda, eu estou propondo um governo de ajuste social, um governo de amparo social. Se esse governo promover isso e ele estiver vinculado a um partido de direita, eu estou aqui levantando a bandeira do partido de direita. Não vai acontecer, porque não é o perfil da direita, ainda mais da direita latino-americana, né? Mas o que defendo, né, e o que acho que deveria ser crucial em momentos como esse é o ajuste social, o combate à desigualdade, a capacidade de consumo dos mais pobres, o acesso à universidade pública gratuita e de boa qualidade, né? É isso que nós defendemos. Mas aí na Argentina eu vou ficar apenas com esse dado, falaremos mais disso no nosso próximo encontro, mas na Argentina a situação é a seguinte: em um ano de governo Macri, estou olhando aqui porque eu anotei esses dados aqui, são dados estatísticos, a matemática não mente.
Em um ano de governo Macri, 2,7 milhões de argentinos foram jogados abaixo da linha da pobreza. Um ano de governo Macri. 2,7 milhões abaixo da linha da pobreza. Esses dados são da ONU. É um ano. Veja, existe uma coisa aqui no Brasil hoje, que qualquer argumento que você utilize em relação ao atual governo, há uma tendência de dizer que isso é reflexo do governo anterior. Não, você não está entendendo essa medida aqui. Essa medida aqui, ela tem como espaçamento um ano. Em um ano do atual governo argentino, em um ano, ele não está falando que aumentou, que diminuiu, ele só fez um recorte. Em um ano do atual governo argentino, 2,7 milhões de argentinos foram jogados na linha, abaixo da linha da miséria, da pobreza. 800 mil indigentes em um ano, é o mesmo recorte. A inflação na Argentina o ano passado, isso não tem a ver com o governo anterior. Assim como a inflação do Brasil esse ano não tem a ver com o governo anterior, porque a inflação ela é medida mensalmente. A bem da verdade, esses dados são diários. Você consegue fazer leituras diárias sobre previsão de inflação. Então é um recorte. Claro que dependendo do momento você tem mais ou menos impacto do que veio antes, mas aqui é recorte do próprio governo Macri. Em um ano, a inflação argentina do ano passado foi 47%. Aqui no Brasil, ela foi uma inflação em torno de 4 ou 5%. Na Argentina, 47%. Certo? Desemprego e precarização do trabalho, está batendo 10%. É um número altíssimo. Durante o governo Cristina Kirchner, esse número era de 6%, e era alto, quase o dobro. O governo Macri, só para você ter uma ideia, isso é muito representativo. Quando você faz uma amostragem como essa, ela é muito representativa. O governo Macri implicou um aumento